Seu nome completo, por favor? Andréia Leite Medeiros. A senhora é brasileira, dona Andréia. A sua profissão qual é? Administradora. O seu estado civil? Divorciada. O seu endereço, por gentileza? Rua Netuno 257, Pinhais. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. A senhora tem algum interesse nesse processo? Não, senhor. A senhora trabalha ou trabalhou para Eldorado Agropecuária, o frigorífico Eldorado? Trabalhei para o frigorífico. Não trabalha mais? Não. Ok. A senhora promete dizer a verdade do que lhe foi perguntado? Sim. A senhora fica advertida das penas do falso testemunho. Certo. Mentir em juízo constitui crime, a senhora pode ser processada se eventualmente se vier a descobrir que a senhora mentiu. Está claro isso para a senhora? Sim, senhor. A senhora me disse que a senhora trabalhou para o frigorífico. De quando a quando? Eu trabalhei de 2008 a 2009 na unidade de Bacabal. Na unidade de Bacabal. Sim. A senhora foi contratada Sim. para... Qual era a senhora me disse que a senhora é administradora, mas basicamente qual era a sua função na unidade de Bacabal? Eu trabalhava no setor de faturamento de entrada. É um setor que é ligado à compra de gado. Tá. E por que tão pouco tempo que a senhora trabalhou lá? Que a unidade fechou. Quando a senhora foi contratada, aqui em São Luís para trabalhar lá ou foi contratada lá? Eu fui contratada lá em Santa Inês, na unidade de Santa Inês, Garapé do Meio. A senhora morava em São Luís? Morava. E aí foi contratada e foi para Bacabal? Isso. Tá. E a unidade fechou, então, depois de quanto tempo de operação? Eu acho que 1 ano, mais ou menos. 1 ano, mais ou menos. E qual foi a razão desse... Do fechamento? Sim. Assim, eu acho que começou a faltar gado, não tinha como comprar, e aí foi ficando... Abatia um pouco um dia, no outro dia não tinha mais, ficava esperando, deu férias, voltou. Aí até que não tinha mais como comprar gado, aí não tinha como mais abater. Entendi. E quando começou as atividades, a aquisição de gado era normal? Normal. E ficou normal durante quanto tempo? Assim, eu não sei dizer para o senhor exatamente quanto tempo, mas Sim. assim, ficou acho que uns 6 a 8 meses normal, porque eu inclusive mudei para a cidade. Me instalei em Bacabal. A senhora passou a morar em Bacabal? Isso. Por conta... Estava funcionando normal. Entendi. Tá certo. E a senhora sabe atribuir o que aconteceu? A senhora já me disse, falta de recursos para... Melhor, falta de aquisição de gado. Isso foi ocasionado em função de quê? A senhora sabe dizer? Então, assim, o que o vendedor de gado na época justificava para a gente é que faltava recurso, aí a unidade de Garapé do Meio começou a dar um suporte, tirar uma parte do dinheiro de lá para custear essa compra em Bacabal, e aí começou a virar uma bola de neve, porque faltava lá e faltava em Bacabal, e acabou que... Entendi. O doutor tem perguntas? Tem. Bom chegar ao microfone mais Doutora, próximo. a senhora é administradora. Sim, senhor. Então, eu quero lhe perguntar se essa mudança com relação a uma situação em que como tu comentaste, faltou gado, assim, faltou recurso para comprar o gado. Para né? comprar o gado. Se essa mudança, ela se deu por conta dessa operação de Bacabal, se ela se deu por conta dessa operação de Bacabal. Sim, o que era sempre comentado lá, que depois que a gente inaugurou Bacabal, começou a funcionar normal, eu acho que tinha algum recurso, né? E aí ele foi acabando, e a compra de gado ela é muito rápida, então tem que ter sempre um volume de dinheiro muito grande. Então, a unidade de Garapé do Meio, durante um certo tempo, começou a dar um suporte, mas aí começou a faltar lá em Bacabal, e aí chegou um momento que não tinha mais dinheiro para comprar em lugar nenhum. Então, o que está dizendo é que faltou capital de giro. E nesse período de Bacabal, tu como administradora, precisava de dinheiro para o giro e para o investimento em Bacabal? É isso? Porque como a planta era muito antiga, então era o tempo todo, as máquinas, os equipamentos sempre precisavam de manutenção. Então, assim, o custo para manter a fábrica funcionando era muito alto. E a compra de gado também precisava de uma demanda de bastante dinheiro. Entendi. E só uma última pergunta. Como é que era a imagem como empresa? Tu é administradora, tu entendes isso. Como era a imagem da empresa antes e depois da aquisição desse frigorífico de Bacabal?
Não, o frigorífico Dourado ele tinha uma imagem perfeita na região. Os pecuaristas confiavam na gente. Tanto é que alguns, no começo, vendiam o gado para receber no outro dia. Chegou uma época que eles só vendiam se pagasse antecipado, senão os animais não saíam da fazenda. Então, assim, a gente tinha uma credibilidade muito boa na região de Bacabal e Igarapé do Meio. E aí, com o tempo, isso foi... As pessoas começaram a não querer mais nem vender o gado, com receio, por conta da imagem que ficou. E já no final de 2009, por conta desse desgaste, aconteceu algum episódio, algum problema? Muitos problemas. A gente começou a ficar devendo pecuarista, eles começaram a me ameaçar, a me ligar, a ficar na porta do frigorífico. E depois, a gente, quando deu férias coletiva, que eu fiquei na planta para poder ficar respondendo as pessoas, assim, tinha que ficar a polícia, tinha que ficar um segurança, porque eles ameaçavam mesmo. De ir lá, de me perseguir, ameaçava a diretoria da empresa. Foi uma situação mesmo bem complicada. Tá bom, obrigado. A doutora tem perguntas? Doutor. A senhora tem conhecimento de como a empresa está funcionando atualmente? Você tem conhecimento da forma como está funcionando? A unidade de Bacabal está fechada. Está fechada. E Totalmente. a empresa, o frigorífico? Não tem Não nada tem mais. funcionando, não. Doutora, quer saber se outras unidades estão funcionando? É isso, doutor? Isso. Você tem conhecimento? De outras unidades, Do frigorífico. a planta de Igarapé do Meio Continua funciona. funcionando. A senhora tem conhecimento de algum arrendamento dessas Não. terras? Das terras? É. Do frigorífico? Não, não tem mais nenhum relacionamento. Não tem mais nenhum relacionamento.